Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando sobre o tema Servindo ao Próximo, nós estaremos apresentando modos práticos de se cultivar a qualidade de humildade e assim estarmos exercitando o primeiro passo para nos tornarmos pessoas que cultivam a virtude do servir. Nós vamos dar ênfase, portanto, à prática da abertura e da hospitalidade. E o primeiro passo nesse sentido é evitar o julgamento precipitado, que é uma prática muito comum no ser humano. Nós vamos ver algumas habilidades que precisamos trabalhar para servir ao próximo. Embora ter consciência dessas habilidades ajude, elas só serão de fato úteis se forem praticadas. E é aí que está, na maior parte das situações, o problema que nós enfrentamos. Nós podemos praticar essas habilidades em casa, na igreja, no trabalho, enfim, em todos os lugares. E a primeira habilidade necessária para desenvolver uma atitude de abertura em relação às pessoas diferentes de nós é exatamente a capacidade de evitar o julgamento. Quando eu interrompo o julgamento precoce, eu abro a minha mente para outras explicações para aquilo que eu vejo e que eu ouço, em vez de pressupor imediatamente, como é natural nós fazermos, algo negativo. Se eu permitir que atribuições negativas, e entenda essa expressão, atribuições negativas, como julgamentos, atribuições negativas venham a dominar a situação, eu acabarei ignorando a humanidade da pessoa e as suas verdadeiras necessidades. Em outras palavras, eu vou me fechar para aquela pessoa com quem eu estou me relacionando, só que no caso de uma forma negativa. No entanto, se eu suprimir uma reação e continuar com uma atitude de abertura, isto é, de acolhimento, a situação se transformará e passará a haver uma chance de exercer a hospitalidade, um momento de bondade e, quem sabe, até de cura no campo emocional e espiritual. De forma rápida e inconsciente, julgamos negativamente as pessoas que, de alguma forma, não alcançam o padrão das nossas expectativas, não alcançam aquilo que nós estabelecemos como o modelo ideal, seja lá do que for, de comportamento, de valores, de ideias. Assumimos isso como um fato antes de qualquer comprovação. A Bíblia chama para isso, para esse tipo de atitude, de julgar ao próximo. Lá em João capítulo 7, no versículo 24, quando Jesus foi acusado de violar o sábado, ele respondeu: "Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa." O que nós podemos entender é que nem todos os julgamentos são errados, mas quase sempre o são, no caso dos julgamentos prematuros, precipitados, dos preconceitos. Devemos evitar o julgamento até nós enxergarmos com mais clareza. E isso não é algo natural. Isso vai exigir tempo,
vai exigir treinamento, vai exigir disciplina. É por isso que devemos praticar a suspensão do julgamento. Fazer um julgamento é o mesmo que chegar a uma conclusão. Se a conclusão estiver errada, fomos injustos com a pessoa, e isto ocorre regularmente na maioria dos relacionamentos. E além disso, uma vez que chegamos a uma conclusão, a nossa mente se fecha para novas informações que poderiam mudá-la. E o pior é que, ao formarmos uma opinião, enxergamos apenas as evidências que a confirmam. Todos nós lutamos para manter a imparcialidade em nossos julgamentos. Somos advertidos nas Escrituras a sermos extremamente cuidadosos em nossos julgamentos, pois julgar mal é prejudicar o outro e, portanto, ferir a Cristo com o mesmo desprezo. Por isso, como cristãos, nós precisamos cultivar essa habilidade para mantermos uma atitude de abertura, de acolhimento, além de nos conservar abertos às novas informações que possam nos ajudar a julgar com precisão, a julgar com justiça. E eu quero apresentar rapidamente alguns passos que podem nos ajudar a evitar esses julgamentos prematuros, esses julgamentos negativos. Primeiro, reconheça que você está fazendo um julgamento negativo. Isso vai lhe ajudar a monitorar os seus pensamentos. Você tem que estar sempre alerta, se policiando. Pergunte a si mesmo: estou tirando conclusões precipitadas, negativas acerca desta situação? Segundo passo, assim que você reconhecer um pensamento, um comentário ou julgamento, você deve parar. Pergunte a si mesmo se você tem as informações suficientes para conferir atributos negativos à pessoa em questão. Terceiro passo, se questione. O comportamento observado infringe algum mandamento claro da Bíblia ou se trata de uma mera diferença cultural? Quarto passo, pergunte para você mesmo se o comportamento infringe um mandamento bíblico. Como eu posso manter uma atitude de abertura ao abordar este assunto? Isso vai exigir de nós muita sabedoria e calma, e não devemos reagir de uma forma instintiva. Quinto passo, dedique um tempo para compartilhar seus pensamentos com um mentor ou uma pessoa amiga, uma pessoa experiente, em vez de tentar resolver a situação sozinho. Sexto passo, se, no entanto, aquilo que o preocupa é uma maneira cultural, mantenha-se aberto e até mesmo celebre essa diferença como parte da maravilhosa diversidade do Senhor. Praticar esses passos em nosso convívio mais íntimo contribuirá para melhorar, para enriquecer a nossa comunicação. Eu estou falando aqui dos nossos relacionamentos com cônjuges, com os filhos, com as pessoas com as quais nós trabalhamos na igreja, enfim. Se nós praticamos esses passos, nós iremos diminuir os equívocos, fortalecer o relacionamento entre irmãos, entre pais, entre cônjuges, entre filhos, entre colegas de trabalho, entre os irmãos que cooperam conosco em nosso ministério. E eu quero fazer uma observação. Geralmente, com as pessoas que temos uma amizade, pessoas com as quais nós nos relacionamos bem, nós praticamos o julgamento positivo. Ou seja, nós vamos olhar
para estas pessoas com um olhar positivo em quase tudo. Isso acontece muito na vida da maioria das pessoas. Se nós fizermos uma análise de outras culturas ou pessoas com base em nossa perspectiva, eles sairão perdendo. Por quê? Porque a nossa tendência é favorecermos a nossa perspectiva e acreditarmos que nós somos superiores às outras pessoas. Essa atitude nos leva a conferir atributos negativos ao que observamos na vida dos outros, das outras pessoas, e interfere em nossa capacidade de demonstrar uma postura aberta e positiva às outras pessoas. Nem tudo será positivo em relação a uma nova cultura ou a um novo ponto de vista. Portanto, nós devemos exercer um julgamento negativo com cautela. E o apóstolo Tiago nos dá um excelente conselho. No capítulo 1, versículo 19 da carta de Tiago, nós lemos: Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Isto é, quando nós ouvimos, nós temos uma grande chance de aprendermos algo que nos impedirá de cometer o grave erro de julgar as pessoas. Pratique isso no seu lar, com seu cônjuge, com seus filhos. Pratique isso na igreja, na comunhão com seus irmãos. Exercite esta prática importantíssima que é não julgar precipitadamente. Que o Senhor te dê um excelente dia.